Que alegria receber esse homem muso da minha vida, chamado José Borbola, ou Zé, aos íntimos, que sempre tem um copinho na mão, hoje é um copinho de café. E eu já quero começar então com agradecimento por ter topado essa conversa aqui com a gente. Para quem não sabe, a gente está fazendo aqui uma série de papos, chamando algumas pessoas da comunidade da D20 para a gente trocar e conversar sobre temas que a gente acha interessante, que a gente acha relevante. Em nenhum momento a gente está buscando aqui trazer regras ou verdades absolutas, e mais compartilhar vivências e experiências de pessoas que têm diferentes experiências na prática daquilo que é o universo dos dados. Então, já falei que o Zé é um muso da minha vida, mas ele é bem mais que isso, além de professor aqui da D20. E eu vou fazer uma coisa que ele ama fazer, não fica nem um pouco querendo jogar pro LinkedIn, né, Zé? Que é se apresentar. Então, conta um pouco da tua trajetória e desafios que já teve com dados. Eu gostei que a Fernanda, ela já me contratou. E a Fernanda tá mal de musa, Fernanda. Eu vou te mandar uns contatinhos do Instagram pra você dar uma avaliada. Eu já fiz um monte de coisa na vida. Eu trabalho com educação há mais de 15 anos. E na área de dados e digital, de uma forma geral, assim, já são 12 a contar ali no começo de agência e tal, lá pelos idos de 2011. Já atuei uma grande parte desse período como consultor, uma outra grande parte desse período montando curso, dando aula em curso, coordenando, enfim, jogando ali em posições diferentes, em cursos de dados e cursos mais multidisciplinares também. E também já fui diretor da América Latina de Data Science e Innovation na Bayer, na divisão de Crop Science. A principal missão ali foi colocar de pé uma área de dados, time, processo, conectar ali com outras áreas de negócio internas da companhia. Foi um desafio bem legal. Me surpreendeu, assim, em alguns aspectos, no sentido mais positivo possível. E é isso. Zé, boa ideia do papo. Eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente pode explorar aqui, mas tem um tema comum que a gente já conversou muito sobre, que é a cultura analítica, desenvolvimento de uso de dados dentro das empresas, o que é cultura data-driven e esse movimento que a gente vive. E aí eu queria, para também dar uma alinhada, assim, tá todo mundo na mesma página, começar trazendo um pouco qual que é o teu entendimento, né, de uma cultura analítica ou uma cultura data-driven. Insira aqui o termo que faça mais sentido. Insira a sua buzzword favorita. Assim, acho que falar sobre cultura daria, sei lá, horas de conversa, assim. Eu tentando, sei lá, sumarizar aí de novo, um disclaimer importante, acho que ao longo do papo eu vou trazer um monte de perspectiva e de opinião individual, com todas as referências ficam à disposição de quem tiver interesse, claro. Em nenhum momento eu tenho a pretensão de que a minha opinião seja a opinião mais válida, enfim. Acho que tem um monte de opinião possível, um monte de perspectiva possível. Eu vou trazer algumas dessas perspectivas, assim, que representam a minha visão sobre os temas e sobre as perguntas que vocês vão me fazer. Sem pretensão de ser o dono da verdade, longe disso. Fecha parênteses. Então, assim, eu acho que eu vou tentar fazer uma analogia. Seria como se a cultura fosse o sistema operacional, assim, de uma organização, sabe? E, o sistema operacional ele tem várias regras de como os diferentes elementos do hardware funcionam. Então, sei lá, como a memória funciona, o processo de armazenamento da memória, assim por diante. Então, é a relação de hardware e software. Sei lá, é o Android do seu celular, ou o iOS do seu celular. Essa analogia ela tem as suas limitações, mas eu acho que pode ser um bom começo da conversa. Assim. E quando a gente fala de cultura analítica ou data-driven, a gente tem talvez tenha uma esperança
de que esse sistema, alguma versão desse sistema operacional, algum update desse sistema operacional, ele permita com que ele faça com que as organizações estejam mais aptas e preparadas a utilizar dados, informações, enfim, em seus processos decisórios de uma maneira geral. Isso envolve aspectos no micro-universo, tipo na decisão de um colaborador ou de uma colaboradora, a maneira como esse colaborador ou colaboradora entende sobre as suas decisões e sabe que tipo de informação, que tipo de dado é mais importante, sei lá, para embasá-las ou para, sei lá, melhorar a qualidade dessas decisões, enfim. Então, assim, acho que tem um olhar microscópico para isso. Eu acho que tem um olhar numa perspectiva mais de liderança, porque trabalhar com dado e utilizar dado para suportar decisão envolve um monte de processo diferente do modelo tradicional, dos modelos de gestão tradicionais. Eu posso dar um exemplo aqui, que é a relação com o erro, por exemplo. Então, o erro, numa perspectiva de um lugar que tem uma cultura mais analítica, ele faz parte de um processo de aprendizagem. Ele não é um problema. Ele não tem uma conotação negativa, né, como a gente está tão acostumado a encarar. Então, eu acho que tem um elemento ali que diz respeito à atuação da liderança nesse processo, né, como se tivesse organismos ou, sei lá, pedaços desse sistema operacional que atuassem em áreas diferentes ou em níveis de zoom diferentes. Né, eu comecei pelo nível microscópico, que era o nível do indivíduo, aí eu estou falando da liderança, e aí a gente pode falar também sobre um elemento ligado à estrutura da organização e a maneira como os dados circulam nessa estrutura. É como se a gente fazendo um outro paralelo, é como se os dados fossem meio que o sistema circulatório de uma organização. E a estrutura dessa organização, ela é determinante para os caminhos que esses dados podem circular. Então, você pode pegar uma organização tradicional, hierárquica, piramidal e verticalizada. Então, você tem muito mais caminhos verticais de circulação e poucos caminhos transversais. E isso não necessariamente é algo positivo. Sei lá, imagina um banco que tem o mesmo cliente e cada vertical desse banco é um produto que o cliente consome. Alguém precisa ter uma visão transversal sobre esse processo, porque é um cliente só, né? Mas o que parece óbvio, na verdade, na prática, ainda é um pouco difícil, porque é um paradigma totalmente diferente, né? No sentido estrutural, no sentido da gestão, no sentido da liderança, no sentido da atuação dos colaboradores e colaboradoras, e a junção desse balaio todo, que vai produzir uma cultura mais ou menos analítica. Então, em resumo, é isso. Eu tenho uma pergunta, principalmente quando você faz essa analogia de sistema circulatório e tudo mais. Se dados é o sistema circulatório, tem um coração? Qual que é o coração? Porque eu estava pensando assim, da onde que a gente tem vários atores, né, várias coisas que podem influenciar a cultura de uma maneira geral, ainda mais quando a gente está falando de dados. Você vê algum aspecto da organização ou algum papel específico, ou um conjunto de papéis que seria mais responsável por difundir esse tipo de cultura, ou você vê algo mais distribuído? Tá. Eu acho que, para mim, na minha visão, sim, o verbo que mais se conecta com a minha definição de cultura é cultivo ou fomento.
Então, eu não acho que uma cultura ela seja implementada ou ela seja difundida, porque a cultura, para mim, é um processo emergente. A cultura é um conjunto, é o resultado da interação e da união de um conjunto de crenças e valores e práticas de um grupo de pessoas. Então, você tem um grupo de pessoas, seja numa organização, seja lá qual for o contexto, esse grupo de pessoas, ele compartilha valores e processos e práticas e, enfim, visões. E a cultura, ela emerge disso. Assim como a nossa consciência, ela emerge da atuação de bilhões de neurônios. Não existe um homenzinho dentro do seu cérebro que toma a decisão. A nossa conversa está acontecendo porque dos bilhões de neurônios que estão firing, estão disparando agora, emerge algo que ninguém sabe exatamente o que é até hoje, que permite a gente ter essa conversa e cada um de nós ter uma certa consciência no background aqui da percepção de que existe um indivíduo falando, então você tem uma percepção de que é você falando, certo? Então esse processo é um processo emergente. Ele é mais do que a soma das partes. Cultura, para mim, tem essa mesma característica. Então ela não... De novo, a minha visão. Então, assim, ela não vai ser difundida, mas existem personagens nessa organização que eles podem facilitar ou dificultar esse processo de transformação. Assim como eles podem facilitar ou dificultar a circulação do dado, que é um elemento que faz parte desse fenômeno que a gente está encarando hoje, que é essa demanda em cima de empresas, instituições, enfim, de que elas se transformem, de que elas se adaptem a um mundo completamente novo. Então, como eu falei na minha resposta anterior, a liderança tem um papel importantíssimo, no sentido de primeiro, liderar, né, com o perdão da repetição, mas de difundir, de facilitar, de criar espaços diferentes, de tomar decisões muito difíceis, que são decisões de mudança estrutural, que você imagina, sei lá, uma empresa tradicional, que você tem, sei lá, metade daquela estrutura piramidal que a gente está acostumado, verticalizada, hierárquica, blá, 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 metade daquilo são papéis e funções de natureza mais comercial ou de vendas. Então você tem, sei lá, metade dessa organização totalmente atrelada a bônus e sei lá, metas, ou seja lá o que for, relacionado ao jeito que a empresa opera. Então, sei lá, a empresa Kodak, nos anos 80, lá, sei lá. A unidade de negócio que dava mais rentabilidade para a Kodak era a revelação de foto. Então você tinha uma estrutura dentro da empresa Kodak que estava totalmente atrelada à operação dessa unidade de negócio, certo? E aí uma pessoa de pesquisa e desenvolvimento falou, olha, desenvolvi uma câmera digital. Aí falaram, foda-se, porque o que dá lucro de curto prazo é revelação de foto. E podia ser, naquele momento, podia ser verdade isso. Não devia ser mentira. Só que o difícil, cara, é você, pensando no sentido quando você fala sobre difundir, você está falando sobre apoiar, sobre facilitar, sobre acelerar, né? É difícil você imaginar que você vai pegar um pedaço gigante da sua organização e que talvez aquilo vai deixar de existir, como é o caso da Kodak. Não tem a revelação de foto hoje é outra coisa do que era nos anos 80 e 90. Então, assim, um pedaço gigante da organização perdeu relevância. Como você faz isso, cara? Como você pega metade
de um troço de, sei lá, milhares de pessoas, em alguns casos, e, tipo, recorta e tira do cenário, sabe? Então, assim, não tem uma resposta trivial, mas certamente existem personagens que podem facilitar ou dificultar a evolução e o andamento desse processo de transformação. E, assim, na sua experiência, pelo que você já passou, você vê alguma barreira que ela costuma ser mais comum em relação a esses personagens? Você estava comentando? Eu tenho duas, assim, na minha perspectiva pessoal, assim, eu destacaria dois elementos, assim. O primeiro deles é o jeito que que a nossa época, que o nosso mundo de hoje avalia se uma empresa é bem sucedida ou mal sucedida. A gente tem basicamente uma única maneira, uma única métrica, sei lá, um único indicador para dizer se uma empresa está indo bem ou mal, que é a lucratividade dela, enfim. O quanto que ela gera de lucro em curto prazo de uma maneira genérica. Se esse é o único jeito de determinar se uma empresa vai bem ou mal, e se esse é o único jeito de falar se o CEO vai ser julgado como exercendo, sei lá, o CEO tem um período que ele vai ocupar o cargo de liderança lá de uma empresa X. No final desse período, ele vai ser avaliado. Então, se a única nota é a lucratividade de curto prazo, ele vai puxar tudo para esse lado. Porque o bônus dele vai ser maior, porque aí tudo vai ser lindo. Tudo vai ser lindo no curto prazo. E aqui eu acho que existe sei lá, um obstáculo muito complicado de se resolver. Porque em muitos casos, primeiro que esse lucro de curto prazo não vai resolver todo o problema no longo prazo. Certo? Tipo, sei lá, eventualmente você vai ter que inovar ou criar alguma coisa nova que não vai produzir efeito no seu caixa agora. Pelo contrário, vai ser uma linha de custo lá que vai que vai atrapalhar sua margem. Então, aqui eu acho que tem um primeiro conflito. E eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito esse processo de transformação e evolução de culturas organizacionais mais tradicionais para culturas organizacionais mais analíticas, orientadas por dados, enfim. E a outra coisa que eu acho que é um obstáculo bastante relevante é o nível de alfabetização de dados, de data literacy das pessoas como um todo. Para que pessoas em todos os níveis hierárquicos, em todas as áreas de negócio de uma organização, sejam cada vez mais aptas a tomarem decisões orientadas por dados, elas precisam de habilidades que a formação escolar e acadêmica não forneceram. Tipo, não é simplesmente encher a sala de televisão com o número... Tipo, encher os corredores de dashboard. Tipo, a gente achou que fosse assim, sei lá, pelos idos de 2015, 2014, tinha essa ideia de que o problema era o acesso à informação, a visibilidade. Então, as pessoas não tomam as melhores decisões porque ela não está vendo o que está acontecendo. Então, dá visibilidade que aí a mágica vai acontecer. Mas, beleza, a visibilidade a gente resolveu. Agora a gente precisa resolver a capacidade de interpretar e de refletir sobre aquilo e de traduzir aquilo que está sendo visto e conectar aquilo que está sendo visto para o tipo de decisão que cada uma daquelas pessoas, enfim, cada uma daquelas áreas de negócio tomam. Então, acho que falta um passo final nesse processo. Mas, em resumo, essa maneira meio monocromática, monotônica de avaliar se uma empresa vai bem ou mal,
que basicamente tem a ver com lucratividade de curto prazo. Então, se é só assim que a gente vai avaliar que uma empresa vai bem, isso vai causar um monte de efeito colateral. Já causa, mas vai causar mais. E isso vai atrapalhar também as organizações nesse processo evolutivo. Porque tem coisas que demoram mais tempo para acontecer, e no limite, se você, sei lá, é meu último ano como CEO da companhia X. Eu estou desenvolvendo, sei lá, o concorrente do chat GPT. Cara, tem uma curva longa. Essa curva longa, eu estou pagando lá, sei lá, 300 pessoas super especialistas, caras demais, com armazenamento, com um monte de desgraça ali que tá me custando o olho da cara. Se eu corto, bicho, a minha margem triplica. E eu saio como o CEO mais incrível de todos os tempos. Que decisão você acha que a pessoa vai tomar? Queria dizer que eu amei a visão do. Não tem um homenzinho aqui, sabe, tomando a decisão dentro de nós, porque, pelo menos quando a gente fala de ser data-driven e tudo, eu tenho muito essa sensação de que a gente fala como se uma pessoa, sabe assim, uma área, uma pessoa, algum lugar vai ser responsável por mudar tudo e não realmente o esforço conjunto de todas as pessoas que estão envolvidas dentro da empresa. Ontem, não, mas recentemente, a gente teve uma conversa com a Tami, outro papo desse que tá disponível, inclusive, em que o Edu, numa fala dele que eu gostei muito, ele trouxe que a gente vai deixar de ser, talvez não seja, né? Sobre ser data-driven e sim sobre ser science-driven. E ele traz isso num contexto, outra palavra aqui no momento, mas eu gosto desse contexto, assim, que é a do. Não é sobre o dado em si, né? Não é sobre a informação que está ali, e sim o que você está fazendo com ela, como você está trabalhando com ela, como que você está atuando em cima, que eu acho que conecta com o que você falou mais cedo, até sobre a questão do erro. Tipo, uma vez que a gente está falando de ciência, a gente não consegue imaginar que vai ter apenas acertos. Né? O erro, o fracasso, o que a gente coloque ali, está dentro deste contexto ali da ciência, pela ciência de você. Para melhorar, você vai testar caminhos, alguns vão ser frutíferos, outros não. Né? Quando a gente está falando de lucratividade, onde a gente só pode ter acertos, só pode ver a linha subindo, né? Tipo, o ganho. E em contrapartida, esse olhar da disrupção acontecendo recorrentemente, então a Kodak não é um exemplo à parte, sabe? Mas sim algo que todas as empresas estão dispostas a sofrer, disrupções que impactam o seu negócio, a gente precisa sim ter esse olhar. E aí eu acho que tem essa urgência. E aí eu vejo nas pessoas a sensação de preciso olhar para dados, preciso atuar com dados, preciso fazer algo a respeito, que é esse lugar do letramento que você traz, mas ainda muita dificuldade no como acessar esse letramento, sabe? Como que realmente eu consigo desenvolver e aprender sobre dados, ou eu consigo realmente parar de olhar um número e fazer algo sobre esse número. E aí, queria escutar um pouco a tua perspectiva sobre isso, até num lugar mais histórico, não sei, histórico, mas porque você trabalha com educação há muito tempo. Então, como que você via essa temática sendo abordada? Como você vê hoje e se você percebe que está tendo uma melhora ou está tendo uma mudança ou se não, a gente ainda está mais ou menos no mesmo lugar que a gente estava, como você trouxe há anos atrás, acreditando que olhando um dashboard as coisas vão fazer diferença. Então, eu acho que assim, primeiro que é importante que a gente contextualize as coisas de outros momentos históricos nos seus momentos históricos. Então, em 2014, o nível de conhecimento disponível justificava essa ideia de que a gente precisava dar visibilidade e acesso. Claro, hoje eu olho para 8 anos depois, 9 anos depois, sei lá, eu olho para trás e falo, mas não é só o dashboard que resolve. Mas esse meu comentário é um comentário anacrônico. Eu tô fazendo uma crítica ao passado com informações do presente. Isso é inaceitável, isso é completamente errado em todos os sentidos possíveis. Claro que aqui a gente tá falando num sentido mais, sei lá, descontraído, enfim, e tá tudo bem, mas isso é um erro. Olhar para trás e julgar o que aconteceu no passado com informação do presente.
porque a decisão que foi tomada no passado não tinha a informação que eu tenho hoje. É simples assim. Então, assim, acho que você falou, acho que tem várias coisas que você trouxe, Fê. A primeira, eu vi a entrevista com a Tami, foi demais. Eu até tive um papo com o Vitor um dia desses aí sobre um pedaço dessa entrevista. Aí eu vou abrir um parênteses rápido aqui, fazer uma mini digressão sobre aspectos epistemológicos dessa ideia do science-driven, whatever. O método científico é um dos caminhos de produção de conhecimento. Existem outros caminhos de produção de conhecimento. E aí eu posso falar sobre indutivismo, dedutivismo, racionalismo crítico. Tem 1 milhão de elementos e de aspectos e de olhares e de discussões. Algumas delas que remontam, sei lá, 200, 300 anos, a história da filosofia da ciência, da própria filosofia, falando sobre isso, discutindo como que a gente sabe o que a gente sabe. Então, para dar um exemplo simples, por que você acha que o Sol vai nascer amanhã? Porque quando você olha para todo o seu histórico, o Sol sempre nasceu amanhã. Mas você pode afirmar que ele sempre vai nascer em todas as manhãs ad eterno? Você não pode afirmar. Então, da onde vem esse conhecimento? Quando você faz um teste e enfim, corrobora a sua hipótese, você corrobora a sua hipótese dentro do contexto do teste, ou você corrobora a sua hipótese de uma forma que te permite dizer que, da mesma forma que ela se comportou naquele desenho, ela vai continuar se comportando dali em diante. Esse é um problema da filosofia. O David Hume é chamado Hume Inductive Problem, alguma coisa assim, tipo, o problema do indutivismo de Hume, alguma coisa do tipo. Que é basicamente, ele chegou no momento que ele falou assim, cara, beleza, eu faço o experimento, mas como que eu posso dizer que isso é verdade daqui em diante? Eu não posso dizer. Não... Cadê o insumo? Cadê a evidência que me permite dizer que daqui para frente vai ser assim? No contexto do teste, ou no contexto da análise do Sol. Beleza, eu acordei todo dia e o Sol tava lá. Mas, e aí? Sabe? Não, entende que, num sentido mais teórico, talvez, a gente não pode... A gente tá fazendo, tipo... Eu tô inferindo que isso continua. E aí, claro, a gente pode falar, pô, tem um monte de fenômeno que a gente infere, beleza. Aparentemente tá dando certo até hoje. Sabe? Então, assim, não vou entrar no detalhe, mas é só para dar um exemplo. Então, assim, e o próprio processo de aplicação de método científico, ele pode ser feito para produzir conhecimento errado, ou para produzir conhecimento perigoso. Então, nas primeiras décadas do século XX, existiam vários estudos e vários métodos e vários cientistas e médicos e gente bastante famosa que usava método científico para justificar uma teoria de que determinada raça era superior. Primeiro, que existia raça. Segundo, que determinada raça era superior a outras raças. Então, existiam teorias científicas no sentido da aplicação do método, que eram usadas para defender coisas que não tinham nada de verdadeiras ali. Então, eu estou dizendo isso primeiro para que exista um componente de pensamento crítico na aplicação do método. Não estou dizendo que tem gente que fala, não, mas não serve para nada. Falei outro palavrão, desculpa, Vitor. Existe gente na filosofia, enfim, que é mais extremista no sentido de falar assim, não serve.
Tipo, se não me dá essa resposta, se não me dá essa garantia, nunca vai dar essa garantia. Então, não serve. Eu preciso buscar um outro caminho. Também a gente vai falar sobre isso aqui agora. Mas eu estou trazendo isso porque é necessário que haja um componente de pensamento crítico na aplicação. Eu preciso saber a limitação do que eu estou produzindo. E eu preciso saber, por exemplo, que se eu corroboro uma hipótese, eu não achei uma verdade. Nesse sentido, eu sou muito mais alinhado com a visão de um cara chamado Karl Popper, que é meio que o pai do racionalismo crítico, que ele fala assim, tipo, eu não posso corroborar definitivamente, mas a função da ciência, a função do método científico é constantemente tentar falsear aquilo. Então, enquanto eu tô tentando... Eu tenho um experimento que eu fiz que corroborou minha hipótese. A função da ciência, na perspectiva dele, é tentar quebrar isso. Enquanto a gente não conseguir quebrar com outros experimentos, enquanto aquela hipótese corroborada sobreviver a essas tentativas, ela se sustenta. Até que uma hora ela cai. Então, sei lá, você pode pensar no modelo newtoniano da gravidade. Aí vem o Einstein e pira de um outro jeito, e aí cai um monte de coisa que o Newton falou. Tô falando, posso estar falando besteira, mas é só pra gente fazer uma comparação de paradigmas, tá? Então, assim, de novo, tô defendendo a utilização de um pensamento crítico na aplicação do método, para saber a limitação do que está sendo produzido. Até porque às vezes a gente se apaixona pelo resultado. Eu acho que aqui tem um ponto. Eu acho que tem uma outra coisa importante que é, dentro de um contexto corporativo, não vai ter muito espaço ou muito tempo, acho que até a Tami falou sobre isso, de ficar testando. Nem na academia, assim. Então, tipo, vou ficar testando até achar... Não. Porque você está inserido no mundo, o mundo tem um tempo que passa, e cada hora que passa, time is money, sabe? Então, seria legal se pudesse desse jeito, claro, mas aí a culpa é do Platão. Mas meu ponto é, se eu não vou ter o espaço e o tempo e os recursos necessários para testar todas as hipóteses, isolar todas as variáveis, qual é a minha capacidade de produção de conhecimento real? Pensem sobre isso. Não quero dizer que não há capacidade de produção de conhecimento. Existe. Se ele é restrito, mais ou menos restrito, não importa, porque ele me ajuda a diminuir o grau de incerteza, talvez, sobre alguma coisa. Ele me ajuda a melhorar a minha capacidade de distribuir risco em vários cenários, na probabilidade de ocorrência de vários cenários. Ele não vai me dar uma resposta definitiva, mas ele pode me ajudar a melhorar 13% na minha capacidade de avaliar a ocorrência de risco em alguma circunstância, em algum contexto. E isso incrementa a qualidade da minha decisão. Então, na minha visão, eu tenho uma perspectiva talvez mais... Para mim, a organização ela tem que ter uma lógica, um modelo mental meio bayesiano, assim. Cada informação nova atualiza a minha capacidade de saber o que está acontecendo. Então, para mim, é muito mais uma questão de melhorar a distribuição do risco em cenários do que de achar respostas. Respostas no sentido estrito sensu, sabe? Não vai achar. Especialmente o fenômeno complexo. Comportamento do consumidor, sei lá, se vai comprar roupa amarela ou preta. Não dá para controlar todas as variáveis. Mas dá para a gente diminuir graus de incerteza. E aí você tem cenários em que a decisão pode ocorrer com maior ou menos
probabilidade de ocorrência de risco. Só que aí você depende de uma liderança que precisa tomar risco para escolher. Então, e é um pouco sobre isso que eu ia te perguntar, Zé, porque como que você vê a abertura das pessoas, tipo, em determinado contexto de alguma de organizacional e tal, de colocar à prova algumas verdades que eles já acham que, sabe, como é que eu vou dizer? Meio que colocar à prova a sua visão de mundo. Então, eu acredito que, sei lá, tal situação deveria funcionar desse jeito, porque sempre fez desse jeito, sempre deu certo. Né? Quando você entra um pouco nessa parte de geração de conhecimento dentro da organização, você acaba correndo o risco de, putz, aquela verdade aquela verdade, né, que funcionava 10 anos atrás, hoje em dia não funciona mais. Isso invariavelmente vai acabar se chocando contra essas visões de mundo que já estão estabelecidas ali nas pessoas. Né? Cara, como que você vê essa questão e um pouco, talvez, esse embate, né? Cara, acho que isso tem a ver com a primeira pergunta, na verdade, que é a questão da cultura, né? Que é a mudança do. Se a gente usou a analogia do sistema operacional da organização, é como se a cultura fosse a união da interação dos sistemas operacionais individuais de cada pessoa. E aí é um pouco do que a gente falou no começo, assim, para que a gente tenha espaços e tempos e compreensões da importância da realização do experimento, da interpretação disso, do que isso significa, da expectativa do que eu posso esperar em termos de resultado. Porque tem muita gente que meio que. Essa história de dados e inteligência artificial é um negócio meio bola de cristal, assim, sabe? E não é isso. E aí você tem. E aí, assim, eu vou. Sei lá, eu vou generalizar aqui um exemplo. Você tem um profissional que há 30 anos atua no setor de vendas de um segmento X. A gente sabe que não é uma coisa preto no branco. Ainda que ele tenha acumulado conhecimento e produzido conhecimento de uma maneira não método científico, mas ainda assim válida. Então, assim, é importante que não haja esse contraponto meio que, tipo, moralista, entre aspas, tipo, mas isso é achismo. Vamos lá. Tipo, tem um Pantone aqui pra gente organizar. Pegar o bagulho, amassar e jogar na mesma caixa é um erro. É o erro que você não quer que as outras pessoas cometam. Né? Mas aí a gente acaba cometendo. Então, assim, ele acumulou um conhecimento, sei lá, na experiência de vida dele, na experiência profissional dele, e que tem ali suas taxas de erros e acertos que ele já está acostumado. Aí vem um bando de gente nova falando, não, agora o negócio é diferente. Tem que ter o dado, porque não sei o que lá, porque é o experimento, porque é a inteligência artificial. Lá. Aí o cara, beleza. E aí, me fala. Aí você chega, faz todo esse barulho para falar pro cara assim, mas aqui tem um risco. Bicho, há 30 anos eu tô acostumado a trabalhar com risco. Só que imagina que, tipo, se ele erra fazendo o que ele sempre fez, que está conectado com a cultura da organização, existem, dentro da cultura organizacional, existem espaços para erros que são aceitáveis. Então, se ele erra fazendo o de sempre, o que o gerente dele, que também começou como vendedor, fazia, que é o que é cobrado. Se ele erra dentro da estrutura, beleza. Agora, se ele comete um erro
Se ele comete um erro, não. Se ele se expõe a um risco seguindo uma outra recomendação diferente da dele, aí a gente tem uma questão meio, sei lá, cognitiva, psicológica, na real, né? Por isso você pensa assim, porra, eu preferia errar tentando fazer do meu jeito. Então, tem um elemento comportamental, cognitivo, psicológico, assim, que está envolvido nesse processo. Sei lá, se a liderança precisa bonificar tentativas de utilização das, sei lá, tipo, receba as recomendações que times de dados produzem, tome decisão, porque se você errar usando, tá tudo bem. Se isso é um jeito de amenizar, tipo, diminuir essa barreira, né, esse bloqueio, não sei, pode ser. Mas não é trivial. Ah, com certeza. Inclusive, Zé, eu tenho uma outra pergunta que vai um pouco nessa linha, mas junta um pouco com aquela questão do data literacy que você estava comentando. E daí, eu não sei se é uma coisa que você vê, tá? É uma coisa que eu vejo de vez em quando, queria ver se você tem a mesma perspectiva e tudo mais. Muitas vezes eu vejo os times de dados servirem quase como quase cumprirem um papel quase ferramental. Então, às vezes a pessoa do negócio ali fala: olha, puxa essa base para mim, puxa esse dado para mim, monta esse gráfico. Então, às vezes, o trabalho desses times é puxar o gráfico, puxar a base do jeito que foi pedido, não necessariamente entender qual decisão vai ser tomada por trás. Estou falando mais do dia a dia, tá? Essas expressões que vêm do dia a dia. E a minha questão é um pouco assim: se a pessoa que está demandando, ela não sabe muito bem como que essa decisão é tomada, ela não sabe muito bem analisar e avaliar o dado que ela está olhando, só que pelo fato de ela estar olhando o dado, às vezes dá uma segurança para acelerar naquele sentido, qual que é o risco, sabe? Das vezes a pessoa não saber que não sabe. Cara, eu acho que esse é o risco que a humanidade está correndo nesse momento histórico, assim. É a ignorância sobre tudo que a gente não sabe. É a ideia. Enfim, mas aí a gente também vai abrir um outro parênteses e entrar numa outra discussão. Cara, eu acho que tem um aspecto disso que você falou, que eu acho que tá conectado com a maneira como as empresas internalizaram a tecnologia, né, sei lá, nos últimos 40 anos, para fazer um recorte temporal. Então, se você pensar na área de IT, né, de TI, né, das empresas, é uma outra vertical, completamente desconectada de tudo. Né? Vocês são jovens, assim, mas se você voltar ali para os meados dos anos 90, da mesma forma que você está citando o exemplo da área de negócio demandando, tinha ali a pessoa de TI que precisava, todo mundo ligava, traz a pessoa de TI porque meu Word não está abrindo, sei lá. Então, assim, as organizações, de uma maneira geral, elas começaram, sei lá, a primeira relação, talvez, que elas estabeleceram com tecnologia foi uma relação ferramental mais utilitarista, assim. E aí hoje, na verdade, meio que todo mundo precisa ser uma empresa de tecnologia de alguma forma. Então, eu acho que as áreas de dados, assim como tem um monte de área de dados que está embaixo de TI, de um monte de companhia, ou embaixo de alguma vertical técnica, porque a nossa visão para a tecnologia é uma visão de ferramenta. E isso também dificulta bastante o processo. Porque aí você tem um monte de gente fazendo curso de, sei lá, ferramenta X ou ferramenta Y. Tipo, é um monte de gente que sabe ligar o fogão, mas não sabe o que cozinhar. Mas olha como é louco, né? Porque o Vitor tava fazendo a pergunta dele, e aí eu tava na minha cabeça uma outra perspectiva, que é a gente tem esse olhar ferramental
isso acontece na prática, né? De, me dá esse dado, me dá essa base, faz essa visualização aí para mim e me avisa, entrega para ontem e fica um pouco por aí. Tem isso. Assim como também tem o me diz aí o que eu tenho que fazer para a área de dados. Essa expectativa de que a área de dados vai trazer os insights que vão te dar a clareza da decisão, vão te dar o caminho sem risco, que é uma coisa que a gente falou, assim. E aí é um pouco essa terceirização de quem toma a decisão, quem tomaria a decisão de negócio, para a área de dados. Então a gente tem um movimento de ferramental e para mim também tem um movimento de a magia, né? A bola de cristal que você comentou. Dessa coisa de, a área vai ter IA e a IA vai dizer o que eu tenho que fazer e aí então vai ter o caminho certo por causa disso. Então, assim, a gente tem os mesmos profissionais sendo demandados também de lugares muito diferentes e o que a gente tem tanta dificuldade é na conexão desses dois universos no trabalhar junto, né? Do desenvolver junto, de estamos todos juntos nessa, cada um com a sua habilidade para conseguir chegar em algum lugar, assim. E que eu acho que conecta muito com vários dos pontos que você trouxe de cultura, né? E da gente estar um organismo vivo tendo que ali, em conjunto, chegar e desenvolver algo. Mas eu queria entrar para saber sua opinião sobre isso, né, dessa perspectiva, mas também da perspectiva de futuro de profissionais, tanto de negócio quanto de dados. Se vai ter um momento, se a gente vai continuar, se você acredita, né, a gente aqui extrapolações e crenças, né, mas a gente vai passar a ter em determinado momento uma fusão ou se a gente vai ter os tradutores, né, que vão criando as pontes entre as áreas, assim. Como que você vê essa movimentação? Eu acho que o seu ponto sobre a questão de terceirizar a responsabilidade, na verdade, eu não vejo isso como uma resistência, eu vejo isso como uma resposta à cultura de punição de erro da organização. Então, assim, se você está me obrigando a fazer um negócio diferente do que eu sempre faço, porque assim, o que eu sempre faço, eu já tô acostumado com o tipo de erro e eu já sei onde estão as punições. Você tá me pressionando a fazer um negócio diferente, então você assina aqui. Então, assim, não é que tá terceirizando. O problema é a cultura. Se eu vou punir você, sei lá, eu sempre faço analogia com cozinha, porque eu acho que faz muito sentido. Você, sei lá, dentro de uma cozinha de um restaurante, você tem uma função. Né? E é super bem definidas as funções, assim, numa cozinha de um restaurante grande. Se alguém chega para você e fala assim, Fernanda, ao invés de cortar os legumes, eu quero que você também cuide da grelha. Se você for cuidar da grelha e errar nos legumes, você vai ser punida, porque a sua responsabilidade é o legume. Você não tinha que fazer nada na grelha. Ainda que você pudesse produzir alguma coisa legal lá. Porque a cultura é essa. Se sei lá, o chefe ou a chefe, né, superior ali daquela cozinha, mudar a perspectiva sobre as funções, aí tudo bem. Aí você pode ir para a grelha e experimentar alguma coisa, correndo o risco de errar no legume, e não vai ser punida. Então, assim, enquanto você estava atuando só no legume, você era punida se o seu corte da cenoura era acima de 3 centímetros. Então você já sabia onde era a punição. A hora que vem alguém, X, te fala para fazer outra coisa, e aí você toma uma bronca por uma coisa que na verdade não era sua, você fala, mas tipo, eu fiz isso porque ele falou para fazer. Mas por que você seguiu ele? Então, em algum momento, tem que ter uma mudança de papéis e funções. Que aí tem a ver com cultura, com estrutura, com tudo que a gente falou no começo. E, de novo, não é trivial. Acho que tem uma questão da liderança bastante importante nesse processo, assim. Partindo também de um lugar que ainda, tipo, quando eu continuo fazendo as coisas do jeito que eu sempre fiz,
eu tenho uma ilusão de segurança, porque é um lugar conhecido. Só que o mundo está mudando. E fazer o mesmo que eu sempre fiz pode não ser suficiente quando o contexto ao meu redor mudou. Ainda que a minha sensação seja de segurança porque é um mundo conhecido para mim. Então, talvez quando as lideranças perceberem que ficar no lugar conhecido, fazendo o que sempre foi feito, do jeito que sempre foi feito, é um risco, aí essa conta mude. E eu acho que esse é um ponto bastante importante desse quebra-cabeça todo que a gente está discutindo e explorando aqui. Meio que o menor risco é tomar risco, né? Você está tomando riscos, não tomar uma decisão de mudança é assumir risco. Sim. Então, assim, porque a gente. Porque acho que tem uma questão, tá, sei lá, talvez cognitiva, porque tipo, você vai tomar risco por uma direção nova, é meio desconhecido. Então a sua percepção talvez seja diferente. Mas ficar no lugar conhecido sem se mover no tabuleiro é risco também. Pô, legal, Zé. Pô, cara, incrível esse papo. Sempre muito bom falar contigo, cara. Pô, todos esses anos aí, né? A gente trabalhando junto, às vezes mais próximo, às vezes um pouquinho mais longe. Mas, cara, a gente sempre aprende muito contigo. E para fechar, queria perguntar se você tem alguma referência para passar. Tipo, pode ser livro, série, alguma coisa. Cara, talvez eu tenha bastante, assim, mas eu posso passar depois. Eu organizo uma listinha bacana, assim, e divido com vocês. Livro, vídeo e, sei lá, quebra-cabeça, papiro, pombo correio, várias coisas. Pena que é a distância, mas a saudade é o segredo da felicidade suprema da vida. Como diria o profeta, é melhor sentir saudade do que ficar de saco cheio.